Olá! Na aula de hoje falaremos sobre queimadura. Bom, queimaduras são lesões decorrentes de agentes esses como energia térmica, química ou elétrica, que são capazes de produzir calor excessivo, danificando os tecidos e até mesmo a morte desses tecidos, a morte celular. Essas queimaduras elas podem ser classificadas de primeiro, segundo e terceiro grau. Como saber se é uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau? Então vamos lá. A queimadura de primeiro grau é aquela que vai atingir somente a epiderme, que é aquela camada superficial da pele. Então é uma queimadura que se apresenta com hiperemia, que é o vermelhidão, o edema, que é um pouquinho de inchaço, e há o paciente sente uma ardência na região, tá? Já a queimadura de segundo grau é uma queimadura que atinge a epiderme e a derme, então a primeira e a segunda camada. E a queimadura de terceiro grau é aquela que atinge a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, as três camadas da pele, E até mesmo podendo chegar até aquela proteção, que é dos músculos, Que é a face ali, a bainha muscular. E em casos ainda mais graves, nós temos a queimadura de quarto grau, que é uma queimadura que atinge todas as camadas, tecido muscular e também chegando no tecido ósseo, ok? Bom, outra classificação que temos aí mediante a queimadura é a extensão dessa queimadura, Então, existe alguns métodos para a gente conseguir classificar a extensão dessa queimadura. É uma situação assim, É um aprendizado um pouco mais específico, Exige aí vamos dizer, o uso da matemática, para saber essa extensão. O que vale entender, O que o socorrista vale entender, que quanto maior a queimadura, quanto mais membros estiver acometido, por esse ferimento que é a queimadura, maior é o risco da vítima. Então, é uma vítima que tem que ser encaminhada rapidamente para o pronto atendimento, tá? Mas levando em conta aí a questão dos números, que nós temos aí que verificar e vamos dizer assim, somar, Então, nós temos aí, o segmento corporal e as porcentagens. Então, quando é uma queimadura que acomete cabeça e pescoço, nós temos a porcentagem de 9% acometido. Cada membro superior também temos 9% acometido. Cada quadrante do tronco, 9%. Cada coxa, 9%, perna e pé, 9%, e regiões genitais e períneo, 1%. Vamos entender melhor com a próxima imagem. Então, olha só. Então, aqui nós temos um adulto e uma criança, Então, a frente da perna do adulto, 9%, com a parte de trás, 9%. Considerando, que totalizando aí em 18%, se acometer a perna inteira, Então, região do tronco, a frente 9% e atrás é 9%. Região abdominal, frente 9% e atrás 9%. Cabeça e pescoço, como nós falamos. O membro, como cada frente 4,5 e atrás 4,5. Então, se acomete a queimadura no braço inteiro, tanto frente quanto trás, nós temos aí 9% também acometido. Então, se caiu
uma jarra de água fervendo no colo dessa pessoa. Atingiu toda a parte da barriga e a coxa, por exemplo. Então, a gente vai estar somando somente aquela região. E aí, você tem aí a extensão da queimadura desse paciente, ok? As crianças também têm como fazer essa porcentagem, né? A diferença é que a cabeça da criança vale 18%, tronco e abdômen basicamente a mesma coisa, né? Que é 18%, né? Então, podemos dividir aí 9% para o tronco e 9% para a região abdominal, e as pernas, que é 7%, ok? Então, 7 frente, 7 trás, cada perna temos aí 14%. E o bebê, que também tem um diferencial aí, ó. 18, 9, 9, 13, 13 e 1. E a parte de tronco e região de abdômen e costa, cada um vale 18 também, ok? Bom, aí aqui nós temos aqui uma espécie para se orientar, né? Então, área pequena é quando atinge menos de 10% do corpo, né? E se principalmente esses 10% que for atingido não foi áreas nobres, então não é uma queimadura tão grave, né? Porém, se forem áreas nobres, já é queimadura grave. O que seria áreas nobres? Região do rosto, genitália, mucosas, tá? E área grande é quando atinge mais de 10% do corpo. Bom, quais são os primeiros socorros em queimadura? Então, a primeira coisa que vai se fazer é interromper o efeito do calor, né? Utilizando água fria e não água gelada, porque a água gelada pode ainda piorar ainda mais essa questão da queimadura, tá? Ou utilizar um lençol, né, para apagar as chamas do corpo da vítima, né? Então, jogando aí um lençol onde vai estar impossibilitando, né, o contato aí com a chama com o oxigênio, e aí vai estar minimizando aí, controlando essas chamas, tá? Em casos de acidentes que ocorreu por corrente elétrica, primeira coisa, você não deve tocar na vítima até que a energia seja desligada, né? Então, antes de você abordar a vítima, você tem que ter essa visão, né? Então, fazer essa avaliação para que você saiba exatamente o que está acontecendo, certificando que o paciente ainda está, né, sob efeito dessa corrente elétrica, e que com certeza, se você encostar nele e você não estiver preparado, paramentado para isso, você também vai levar esse choque, né? Então, você também vai sofrer por essa corrente elétrica, tá? Paciente, obviamente, logo após, independente de qual queimadura que for, se for elétrica, se for por calor, se for por químico, né, que nós vamos falar aí na sequência, nós temos que fazer a avaliação primária desse paciente para saber se ele está respirando, se ele está com pulsação, né, igual nós estávamos falando anteriormente. Caso isso, se o paciente não apresenta respiração, não apresenta pulsação, já sabemos que temos aí uma situação grave e já devemos oferecer para ele o suporte básico de vida, que é os protocolos de reanimação cardiopulmonar, que nós vamos ter uma aula somente disso, ok? Na sequência, retire pulseiras, joia, relógio, roupas, tudo que não estiver grudado na pele do paciente, porque com o calor isso pode derreter, isso pode queimar e pele e esses objetos virarem uma coisa só. Então, se tiver grudado na pele do paciente, não puxe, não arranque. Isso vai ser feito por um médico dentro do setor hospitalar com todas as técnicas corretas, ok? Caso a queimadura seja de primeiro grau, retire a pessoa do sol, utilize substâncias refrescantes,
para aliviar a dor e faça a administração, né? Ofereça e estimule a hidratação, né? Então, os líquidos por via oral. Caso a queimadura seja de segundo ou terceiro grau, você deve primeiramente cobrir a região queimada com gaze molhada, com soro fisiológico, esse seria o ideal, ou com água limpa, né? Então pega gaze ou algum tecido molhado e cubra essa região. Não pode ser seco porque isso vai grudar na queimadura. E o molhado com água morna também vai estar minimizando ali a dor do paciente, né? Porque você de certa forma vai estar refrescando, tá? Mantenha sempre o curativo molhado utilizando o soro e água, né? Então, dependendo do calor que ainda estiver no paciente, pode acontecer dessas compressas, essa gase, e começar a secar, né? Porque aquela queimadura vai começar a puxar a água que contém nesses tecidos. Então, sempre vale mantendo essa hidratação, mantendo aí molhado, tá? Não fure as flictenas, essa é uma terminologia nova, espero que vocês anotem, que são as bolhas, tá? Não utilizem, gente, receitinhas caseiras, como manteiga, creme dental, enfim, qualquer coisa parecida. Isso pode piorar a situação e levar esse paciente para um quadro extremamente inflamatório e infeccioso, tá? E logo, se tratando de uma queimadura de segundo e terceiro grau, é uma queimadura extensa, é uma situação grave, então imediatamente esse paciente tem que ser removido por uma unidade hospitalar. A vítima, ao se deparar com essa situação, tem que ser removida para um lugar fresco e arejado, afrouxar as suas roupas, né? Mantenha o acidentado em repouso e encostado, né? E aplique aí as compressas, como eu já falei. Se for possível ele ir para um banho frio, melhor ainda. Aí temos também a queimadura que chamamos de intermação, que é um tipo de acidente, né, classificado aí dentro das queimaduras. O que seria essa queimadura, né? É quando o organismo ele sofre por um excesso de calor em um local úmido e fechado, né? Eu costumo até falar para os alunos que é uma espécie de cozinhar, né, o paciente. Então imagine aquelas situações, por exemplo, onde esquece o cachorrinho, esquece a criança dentro do carro fechado debaixo do sol, é isso que acontece com ele, intermação, ok? Então nesses casos o paciente apresenta esse tipo de sintomas, né, dor de cabeça, náusea, palidez, sudorese, pulso rápido e fraco, temperatura elevada, cãibras e inconsciência. É o paciente que a evolução desses sintomas é o quê? Uma parada cardiorrespiratória e a morte, né? Não tem um ferimento específico para você ir lá e colocar compressa ou diminuir o calor. O paciente tem que ser retirado desse local o mais rápido possível, ok? Ou então ele vai entrar em quadro de parada cardiorrespiratória e você vai ter que seguir com os protocolos de parada cardiorrespiratória. Então, nesse caso, vai estar removendo a vítima, como eu falei para vocês, afrouxar as roupas, né? Manter o paciente acidentado, deitado com a cabeça mais baixa que o resto do corpo para melhora da sua pressão arterial, né? Refrescar o paciente, então tentar colocar ele numa temperatura confortável, vamos se dizer assim, né? Por isso que a água fria e não gelada, como eu falei, vai ser interessante para que o corpo retome a sua temperatura
caso o paciente ainda esteja com vida, né, com pulsação, né? Então, suponhamos que esse paciente estava nessa situação, né, de internação, você conseguiu resgatar ele, já estava bastante debilitado, então os primeiros atendimentos será esse. Bom, aqui nós temos a diferença, né, de insolação e internação. Então, a insolação é a ação direta dos raios solares e a internação é a ação indireta dos raios solares. No caso aí, quando a pessoa está dentro de um ambiente, esse ambiente está aquecido, né, por raios solares, mas pode ser aquecido de outras maneiras, né? Se está dentro de uma usina, por exemplo, né? Queimaduras químicas, né? Então pode acontecer acidentes com produtos químicos que pode atingir pele, olhos, boca, né? Que são queimaduras que acontecem aí pelo contato desses químicos como ácidos ou bases fortes, né? O que se deve fazer, né? Quais são os primeiros socorros nesta situação? Então, remover todas as roupas contaminadas, então toda aquela roupa que está com o produto químico, né? Que está ali embebida no produto químico, que está molhado, enfim. Lavar imediatamente a região queimada, né? Com água fria e abundância, né? Se tiver um chuveiro, mangueira, balde, torneira, né? Tomar água corrente, esse é o ideal, tá? Se você tem um balde, coloca a mão do paciente, por exemplo, dentro do balde, o químico vai estar naquela água e vai continuar ainda a queimadura. Por isso que é algo que tem que ser, né, uma água corrente, ok? No caso, se tiver o balde como única opção, vai estar utilizando o balde somente para, né, jorrar a água aí em cima desse membro do paciente que foi comprometido por essa queimadura. Continuar lavando essa região por no mínimo 5 minutos, né? A dor vai ser aliviada utilizando compressas úmidas e frias, como nós falamos anteriormente, né? Então, manter essa região com compressas umedecidas, com soro fisiológico, né? E essa paciente tem que se deslocar para um serviço de saúde o mais rápido possível, independente do tamanho da região queimada. Por quê? Nesses casos, é muito fácil porque esse produto químico caia na corrente sanguínea e o paciente começa a ter algumas alterações sistêmicas, né? Então, nesse caso, é importante que o paciente vá para o serviço de saúde para ser avaliado. Bom, queimaduras elétricas. Nós temos a eletrocução, que é um choque elétrico que origina um acidente mortal, e temos a eletrização, que é um choque que causa um acidente, que não causa um acidente mortal, mas que pode gerar outros tipos de acidente como consequências graves também, né? Então, eletrocução é aquele choque enorme que o paciente morreu só com o fato de ter tido aquele contato elétrico. E a eletrização é aquele acidente onde o paciente recebe aquele choque, onde ele pode cair, dependendo de onde ele esteja, né? E aí ter consequências graves também. Os primeiros socorros neste tipo de queimadura. Primeiro, deve-se retirar da tomada, deve cortar a energia, né? Você não vai encostar no paciente enquanto isso não tiver acontecido, né? Então, se não for possível alcançar a tomada, porque para você alcançar você teria que encostar no paciente que está ali recebendo essa carga elétrica, então o certo é você desligar o quadro geral de energia, né? Não utilize o interruptor do eletrodoméstico ali, que talvez seja aquele interruptor que deve estar com defeito e ele que está causando toda a situação aí
daquele acidente, tá? Em casos que não é possível interromper a eletricidade, você deve fazer o quê? Utilizar algum isolante na região dos pés, no caso aí um jornal, né? Que é algum material que não tenha, né? Que não vai servir de condutor, né? E aí sim você vai afastar a fonte da energia, os membros da vítima com um cabo de vassoura ou um cabo de madeira, né? Nunca se opte por utilizar algo que esteja úmido e muito menos algo metálico, porque daí sim você vai também receber essa carga elétrica. Caso ainda assim não é possível, né? Mesmo, né, não é possível isolante térmico nos pés, enfim, então tem outras maneiras também, né? Que é passar uma corda ou um pano seco em volta dos pés da vítima, né? E assim puxar, né? Ou nos pés ou nos braços, fazer algum movimento com que ele desapegue daquele objeto, daquele eletrodoméstico, enfim, que esteja liberando essa carga elétrica, tá? Não tocar na vítima com as mãos, já que também será afetado com essa corrente elétrica, né? Somente acontecer isso quando você tiver certeza ou que a eletricidade foi desligada ou que o paciente realmente se afastou, né? Não tem contato nenhum daquela fonte de energia, tá? Se o paciente estiver inconsciente, colocar ele em posição lateral de segurança, isso é importante porque se o paciente estiver eliminando alguma secreção pela boca, isso vai ser realmente colocado para fora e não vai ser broncoaspirado, né? E o paciente tem que ser encaminhado o mais rápido possível para o serviço de saúde e chegando lá é extremamente importante repassar, né, mais ou menos ali o tempo que esse paciente ficou recebendo essa descarga elétrica. E basicamente os primeiros socorros se resumem nisso: afastar a fonte de energia, comunicar aí o acidente, fazer a avaliação, né, primária. Se o paciente está em parada cardíaca, iniciar aí as manobras de reanimação cardiopulmonar, ok? Obrigado.